Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre os gráficos e os infográficos. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Val. Olá, Val, tudo bem? Vamos lá? Os nossos objetivos: justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos, a fim de desenvolver a leitura analítica. Por que analítica? Porque os gráficos e os infográficos, eles servem ali para analisar os textos. Vamos à leitura. Você já percebeu que ao ler uma reportagem ou ainda ao assistir, muitas vezes aparecem imagens com dados, informações que mesclam uma linguagem verbal e não verbal? Então, lembrando aqui, às vezes nós vemos, até na TV, quando vocês assistem agora, nessa época de pandemia, né, que aparece os dados das pessoas, do número de contágios, do número de mortes, sempre tem ali um gráfico ilustrando a informação que o repórter, o apresentador passa. Então, o gráfico e o infográfico, eles utilizam a linguagem verbal escrita, os dados, e a imagem como facilitador, ou seja, para facilitar a compreensão daqueles dados, daquele texto também. Infográficos. Como muitas vezes uma reportagem é longa, ela acaba por utilizar o gênero infográfico para apresentar dados de maneira mais agradável e sistematizada ao público. Esse uso auxilia na recepção e interpretação das informações, pois a linguagem mista, por si só, é uma facilitadora do entendimento. Então, a maioria dessas reportagens longas, ela traz sim aqui as imagens, os dados estatísticos, como eu já comentei também, porque ela fica com uma maior facilidade de interpretação. O leitor, visualizando os dados, ele vai compreender melhor até o assunto que se relaciona a esta reportagem. E os infográficos e os gráficos, eles sempre vêm complementando o texto, eles sempre vêm complementando aquela reportagem. Então, nós temos aqui, observem essa imagem, nós temos o texto aqui, nós temos imagem, e com a união do texto, dos dados do texto e das imagens, nós temos o infográfico, sempre ilustrado, sempre trazendo informações que são apresentadas no texto da reportagem, por exemplo. Então, por isso que o infográfico ele é bem importante. Ele traz uma leitura visual para o leitor de fácil interpretação. Vamos lá, infográfico. Em qual mês nascem mais pessoas no Brasil? Então, nós vamos ler essa reportagem e depois nós vamos analisar um infográfico que complementa o texto. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que o mês mais movimentado do ano no quesito aniversário é novembro. Afinal, são 9 meses após o carnaval. Época em que muita gente se apaixona. Uma boa teoria, mas é furada. Então, segundo ali as impressões, né, populares, há maior número de nascimentos em novembro, porque no carnaval, que é uma festa que todo mundo conhece mundialmente, as pessoas acabam ali se apaixonando e o resultado nasce lá em novembro. Como ele diz ali, essa teoria é furada. Vamos ver? Na verdade, um levantamento sobre as datas de aniversários mais comuns do Brasil sugere que mais brasileiros são gerados nos meses de inverno do que durante o carnaval. Resultado: março, abril e maio registram os dias com maior diferença percentual em relação à média diária de nascimentos. Então, ao contrário do que as pessoas comentam, os meses em que há maior natalidade, março, abril e maio. Continuando a leitura, o gráfico a seguir compila, ou seja, reúne todas essas informações. Ele foi feito pelo professor Marcos Nunes, do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Ele reúne informações sobre todos os nascimentos ocorridos no país entre 1996 e 2018. Então vejam que é um resultado de um grande estudo, de uma grande pesquisa feita por esse professor. E ele vai apresentar aqui um dado através da imagem de um infográfico. Vejam lá que ele colocou um calendário, né, com alguns meses do ano para ilustrar o seu estudo, o resultado do seu estudo. Então, dia de festa. Vamos ler aqui. Levantamento sobre datas de aniversário mais comuns do Brasil sugere que mais brasileiros são feitos nos meses de inverno ou próximo a festas de fim de ano do que durante o carnaval. Veja se o seu dia está acima ou abaixo da média diária de nascimentos. Infográfico feito por Juliana Alencar. Então, a diferença percentual em relação à média. Então, vamos falar um pouquinho sobre tabela. Veja aqui, ó, menos 30, menos 20, menos 10. Você percebe que é um número negativo. Então, se é um número negativo, tem menor número de nascimento. Veja que a partir do 10, do 0, desculpem, ele começa a ficar positivo. Quer dizer que começa a aumentar, lembrando das aulinhas de matemática. Observem aqui os meses em que apresenta menor e os meses que apresentam maior número de natalidade. Dá uma observada. E vamos à primeira atividade aqui relacionada a esse infográfico. Tendo lido a reportagem sobre o infográfico, interprete qual é o significado da faixa que vai do menos 30 ao mais 10. Na sequência, informe em qual mês dos apresentados no infográfico a natalidade é maior. Então, observe aqui o negativo e o positivo e observe em qual mês a natalidade é maior. Pensa um pouquinho, faz o exercício que eu volto já já comentando o resultado com vocês.
Então, estudantes, observaram aqui o que quer dizer essas faixas de positivo e negativo e mais, você conseguiu identificar em qual mês a taxa de natalidade, ou seja, de nascimento é maior? Vamos lá, o resultado? A faixa representa a diferença percentual, ou seja, em porcentagens, em relação à medida de nascimentos no Brasil. Sendo verde escuro com até 30 menos, você viu que ele tem um sinal negativo, que é a média de a cor branca, que é 10% a mais. O mês com maior taxa de natalidade é março, que você pode observar ali no gráfico. Ó, tem uma maior taxa, começa a aumentar a taxa. Vamos lá aos tipos de infográficos. Os infográficos podem aparecer tanto em formatos online como offline, sempre dependendo do suporte de publicação. Então, se ele for lá um site de internet, ele faz parte de uma reportagem, você viu ali que é um site de internet, de repente complemento de um jornal, de uma revista impresso também. Eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Estáticos é aquele gráfico que é para leitura ali parado e traz a informação. E dinâmicos nós vamos ver ali que ele é diferente. Os estáticos mais comuns por serem parados, por isso o nome estático. Por isso são muito utilizados em mídias impressas, como jornais, revistas, panfletos e outros. São dos dois tipos, são dos tipos comparação, quando você tem um gráfico com um dado comparando a outro, geralmente a um número maior ou menor de crescimento, a datas, linha do tempo, que traz aqui realmente datas, fluxograma, que geralmente trazem aqui formas geométricas, mapas e em forma de listas. Então, eu tenho esses tipos aqui de gráficos que nós chamamos como estáticos. Nós temos também os gráficos dinâmicos, são os animados em formatos de GIF ou vídeos e proporcionam uma experiência mais imersiva ao leitor. Esses gráficos que aparecem ali nos meios digitais. Podendo conter áudio, música, narração. Então, esse gráfico aqui, ele é mais divertido, mais interativo também. Mas não que o gráfico estático também não seja para melhor compreensão, facilitação para o leitor. Vamos a uma leitura. O Instituto ProLivro publicou em setembro de 2020 a 5ª edição de pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Esse levantamento é o mais completo já realizado em nosso país, sendo ouvidas mais de 8.000 pessoas em 208 municípios brasileiros. Vamos analisar um dos infográficos produzidos pela pesquisa. Então, vamos olhar ali qual é o retrato, através dos infográficos, da leitura no Brasil. Veja que nós temos aqui um gráfico a partir ali da forma de um mapa. Nós temos aqui o leitor por região. Percebemos aqui na região norte, em 2015, leitores, ali uma média de 53% de leitores. Em 2019, houve um aumento, foi para 63%. Na região centro-oeste, em 2015, nós temos 57% de leitores. Em 2019, perceba se ele diminuiu aqui para 46% de leitores. Lá na região nordeste, nós percebemos que em 2015 havia um percentual de 51% de leitores. Em 2019, ele diminuiu para 48%. Aqui na região sudeste, em 2015, havia um percentual de 61% de leitores. E em 2019, esse percentual caiu para 51%. E aqui na região sul, em 2015, havia um percentual de 50% de leitores e esse percentual aumentou aqui em 2019 para 58%. Então, perceba que a dinâmica deste infográfico que traz as regiões a partir de um mapa. Vamos então à atividade relacionada a esse infográfico. O infográfico apresentado é estatístico ou dinâmico? Pelo que nós analisamos ali esses tipos de infográficos, qual é? Qual região do Brasil que teve maior aumento no índice de leitores? Então, você vai comparar todas as regiões e vai ver qual delas teve o maior índice, o maior aumento de leitores.
qual região que mais decaiu, ou seja, que diminuiu o índice de leitores. Você vai comparar ali, interpretar e vai ver em qual região que decaiu, que diminuiu o número de leitores. Façam o exercício, pensem um pouquinho, que eu volto já já comentando as questões com vocês.
Então, estudantes conseguiram resolver as questões aqui? Bom, que tipo de infográfico que é esse? Será que é estático ou dinâmico? Se você respondeu que é estático, perfeito. Lembra que o dinâmico ele vem através de GIF, que ele vem através ali de vídeos, de música? Nós percebemos ali um infográfico através da imagem, então, estático. Qual é a região do Brasil que teve maior aumento no índice de leitores? A região que teve o maior crescimento, a gente viu que é a região norte, com um acréscimo de 10%. Então, leitura e interpretação. E qual região teve o menor, né? Que diminuiu o número de leitores? A região que teve mais decréscimo, diminuição, acréscimo, aumento de leitores foi Centro-Oeste, com uma perda de 11%. Então, sempre prestar atenção que é bem importante nós sabermos ler e interpretar um gráfico, um infográfico. Nesta aula, entramos em contato com o gênero textual infográfico, que está na esfera jornalística. Lemos e interpretamos 2 infográficos e estudamos a diferença entre infográficos estáticos e dinâmicos. Neste vídeo, nós falamos sobre gráficos e infográficos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!